vinheta. Na Rádio Bandeirantes, Agromais. Márcio Vocês estão Fernandes. blogueirinhas, hein? Não, você viu? É, todo mundo fazendo vídeo do que a gente tá fazendo no ar. Estando numa blogueiragem total aqui. Tô até postando no meu Instagram, Joel da Atena. Qual que é o seu Instagram, Márcio? Aqui, ó, Márcio Fernandes Oficial. Márcio Fernandes Oficial. A Aninha não postou nada. Eu tava mexendo na mesa aqui. Eu tava Alguém meio tem que trabalhar, né, Ana? Eu tava meio impossibilitada de me mexer. Alguém tem que trabalhar. Muito bom. Ô, Márcio, e aí, qual é o assunto de hoje? Me parece que é um assunto legal, um assunto apetitoso, eu diria. Ao vivo, hein, Joel? Boa tarde, boa tarde, Ana. Boa tarde. Boa tarde. Eu vim falar do vinho, mas podemos falar da tempestade, dos raios também, porque na agricultura eles são extremamente prejudiciais, viu? Se vocês querem saber. Aliás, segundo o INPE, há informações de que o Brasil, primeiro a gente sabe, né, que o Brasil é líder de incidência de raios. A gente recebe aí 77,8 milhões de descargas por ano. Uma média de 110 mortes também no Brasil por causa dos raios que caem no nosso país. 110 por ano? 110 a média, já é triste, né? E você sabe que 26% desses 110, dessas fatalidades, estão no campo. Ou seja, as pessoas que trabalham no campo, nesse momento, que às vezes são pegas de surpresa, podem estar colhendo uma fruta. Servem de para-raio, né? Exatamente. Podem se abrigar embaixo de uma árvore na hora da correria e não é o lugar indicado, que é um perigo, exatamente. Então, o número bastante grande de pessoas que acabam sendo vítimas, né? Infelizmente. Em uma certa ocasião, eu estava ao vivo no Brasil Gente com o nosso helicóptero Tubarão da Band, uma região aqui de São Paulo. E a gente cobriu uma ação dos homens do Corpo de Bombeiros, tentando ali ressuscitar algumas pessoas que estavam mortas debaixo de uma árvore. Aconteceu exatamente isso que você disse. Começou a chover, algumas pessoas correram para debaixo da árvore para se abrigarem. Só que ali, infelizmente, caiu um raio muito forte, uma descarga elétrica extremamente potente que acabou matando aquelas pessoas todas. Então, muito cuidado em dias assim. Não se esconda, não se abrigue debaixo de árvore, porque a árvore, é claro, funciona como um para-raio. E o raio pode descer e te atingir em cheio. Exatamente. É o pior lugar para você se abrigar numa situação como a gente está vendo agora. E segundo o INPE, ainda para a gente trazer mais dados, olha só, nas casas, dentro de casa, inclusive, às vezes, e quem está próximo de rede elétrica, o percentual da fatalidade vai para 21%, muito próximo do que no campo, né, João? Então, para ver que o perigo ele é iminente a qualquer momento, né? Rios, piscinas, embaixo de árvores, o INPE fez o levantamento também, falou que 9% dessas vítimas estão sempre nesses lugares também. Então, né, já é conhecido a informação de que começa a cair raio, porque o raio ele precede, na verdade, a chuva, né? Você tem que sair de onde você está, se você estiver dentro de um rio, se você estiver numa piscina e se você estiver principalmente embaixo de árvores. Então... Sabe uma coisa que é perigosa também, quando está com o tempo instável, caindo raio, para o pescador? A vara, ela funciona como um para-raio também. Então tem muitas varas que vêm com aquele aviso. Se chover... pode parar a pescaria, é legal. Se chover, não, porque às vezes tá aquela chuvinha branda, com o tempo limpo, não tem problema. Agora, chuva desse jeito aqui, ó, tem gente que é tão viciado que quer continuar pescando, e é um problema grande, porque a fibra de carbono, a fibra de vidro, elas funcionam como um para-raio. Olha só que interessante, né? E o perigo, ele está muito próximo da gente e às vezes nós somos muito assossegados, na verdade, com o perigo, né? Sabendo que ele está muito perto, não vai acontecer, não vai cair e infelizmente a gente não tem uma previsão de quando isso vai acontecer. Então, o melhor caminho sempre foi a prevenção, né, Joel, na verdade. Bom, para a gente continuar, se vocês quiserem continuar nesse assunto, a gente pode continuar e aí a gente fala de vinho amanhã ou segunda-feira. Vinho é legal, né? Mas você que sabe. O INPE, por exemplo, também fez um levantamento que eu acho que é interessante a gente falar aqui, de 100 mil incêndios no Brasil por ano provocado por descargas elétricas. Então a gente está falando aí também de uma fatalidade que acontece no campo também. Claro que desses 100 mil incêndios, boa parte estão em áreas rurais. E aí, geralmente são provocados pelo quê, Joel? Pelo homem, né? Quando o homem
joga bituca de cigarro, quando ele faz um fogo proporcional de forma criminosa, às vezes até para o que é proibido por lei, aliás é crime, mas tem gente que ainda usa às vezes a queima, né, para limpar uma área. E aí o fogo que deveria ser controlado acaba se descontrolando. Acaba se descontrolando. A gente vê muito isso não só no Brasil, mas em vários países, inclusive da Europa, por exemplo, né? E as tragédias que acontecem, né, mundo afora. E a gente sabe que esse é um problema seríssimo e que precisamos estar aqui cada vez mais atentos. E ainda segundo a pesquisa do INPE, entre as principais circunstâncias de fatalidades dos raios, com os maiores percentuais, além da agropecuária que eu falei com 26%, da rede elétrica com 21% e das árvores com 8%, né, que as pessoas precisam se proteger. Há também as áreas descampadas, Joel, com 7%. Próximo de veículos, tá? E não dentro de veículos, né? Ou veículos abertos são 6%. Em rodovias, em estradas, em ruas, ou seja, sem estar dentro dos veículos, 4%. Próximo de cercas, olha só, no campo tem muito isso, né? Você falou agora do condutor elétrico da vara de pescar. Sim. Mas muita gente fica ali, às vezes, fazendo manutenção, instalando uma cerca, por exemplo, né? Varal ou similares, também são acometidos por raios e acabam perdendo a vida. E aí, nesse percentual, nesse levantamento do INPE, é 4% de pessoas. E as outras causas, ou seja, causas diversas, são responsáveis por outros 6% de morte. Quais as três principais? As três principais nós estamos falando no campo, na agropecuária com 26%. 26% no campo. Na rede elétrica ou hidráulica com 21% e nas atividades na água, ou seja, próximos de praia, de rios e piscinas, como a gente falou, ou até mesmo embaixo aí das árvores com 9%. Esses são os três principais lugares, na verdade, e são os três principais, na verdade, é o contrário, são os lugares que nós devemos evitar, na verdade, quando os raios começam a cair. O que é legal, interessante, e imagino que boa parte do público da rádio também saiba disso, é de que não há nenhum registro de fatalidade, por exemplo, olha aí, ó. Nossa. Dentro dos veículos, né? Então, dentro do veículo é o lugar protege, né? mais protegido para se ficar no momento, se você estiver na rua e se estiver dentro de um veículo, fique mais sossegado. Tanto que quando cai um fio, por exemplo, cai um poste em cima de um carro e o carro fica energizado porque está em contato com a fiação da rede, com a fiação elétrica. Dentro do carro você fica protegido por causa da tal da gaiola de Faraday. Exato. Laura, um abraço, que já explicou isso você pra lembra? gente 20 vezes. É verdade. Mas assim, aconteceu isso que o Joel tá falando. Você tá dentro do seu carro, aí você fala, putz, vou sair correndo. Não, tem que ficar lá dentro. Não é para abrir a porta do carro e botar o pé no chão, porque aí você pode receber a descarga elétrica. Próximo de veículo automotor, né? Próximo de trator. Quem está no campo, às vezes, vai se abrigar do ladinho da cabine, por exemplo, de um caminhão, também não é recomendado. É melhor ficar dentro, com as portas fechadas, bem isolado, porque aí vai funcionar. Então, é aquela dica de sempre, que o homem do campo, às vezes, sabe disso, mas às vezes esquece que na hora, principalmente que São Pedro está mal-humorado como agora, precisa fugir mesmo. Você tinha programado essa pauta? Não, eu vi agora. Foi muito legal, parabéns. Foi por causa da factualidade do tema, na verdade. Como bom jornalista que ótimo jornalista que já imagina, levantou, se desenrolou na pauta aí, deixando o vinho para amanhã. Vamos deixar para amanhã. Apesar que amanhã é sexta-feira, você não vai aparecer aqui de jeito nenhum. Mas estarei muito bem representado pela Carol. Eu vou pedir para fazer para a Carol para a gente programar um agrodesafio com o vinho. Aí a gente aproveita a pauta. Adoro. Legal. Até porque eu tenho chance, hein? Até porque o mercado de vinhos, né, segundo até a sugestão da Gi para hoje, teve uma alta de 31% agora no ano de 2020. Agora os motivos mesmo só amanhã, então. Tá bom. Tá bom, Márcio. Valeu, Márcio. Obrigado. Obrigado a vocês, gente. Um grande abraço. Até breve. Valeu. Sabe que o pessoal tá consumindo mais vinho e menos carne, né? A carne tá cara pra caramba. Então. O Brasil tá exportando muita carne, tá faltando carne aqui. E quando falta um determinado produto, o que acontece com o preço? Ele sobe, né, Aninha? Sobe. Aliás, chegou a se falar em que ele subiria, acharia uma estabilidade, mas que nada, né? Isso nunca aconteceu.